ciclos todos pela acadêmica Ana Maria Machado, mas esse muito especialmente para o Alberto, porque o Alberto encarna também, como grande historiador da casa, esse percurso, essa vocação e essas figuras que serão hoje lembradas. Alberto Venâncio Filho, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1956. Coordenador da Assessoria Técnica da Presidência da República, em 1961. Diretor do Centro de Estudos e Pesquisas do Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1967. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Rio Branco e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, em 1985. Publicou, entre outros livros, A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, 1967, Das Arcadas ao Bacharelismo, 1977, Notas Republicanas, de 2012. Estudioso da história da Academia Brasileira de Letras, publicou Machado de Assis e a Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco e a Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça e a Academia Brasileira de Letras, Os Juristas e a Academia. Publicou diversos artigos em revistas especializadas sobre história do ensino jurídico e história das ideias. Sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Brasileira de Educação, membro da Sociedade Internacional dos Amigos de Montaigne. É uma apresentação muito curta e circunstanciada, porque o currículo não caberia e levaria uma conferência inteira. Muito obrigado, Alberto Venâncio. Com a palavra, o acadêmico. Senhores membros da academia, público da internet, a academia, dos anos para cá, estabeleceu o sistema da memória referenciada, procurando saudar as grandes figuras que passaram pela época. Ela foi fundada em 1899 e são mais de 120 anos de figuras ilustres que têm passado por esta casa. Anualmente não é possível tratar de todos, nós estamos cingidos a tratar daqueles que correspondem a 100 anos, 150, que sejam hoje redondas. E por isso, no dia de hoje, vamos tratar inicialmente que Afonso Arinos. Quem vai falar sobre Afonso Arinos é Alberto Torres, que nasceu na Bahia, tem uma obra bastante expressiva, foi condecorado pela Academia de Ciências e Letras, e o reconhecimento do Prêmio Machadez em 1491 e o Prêmio da Sociedade Nacional de Literatura. Tem vários livros, entre os quais se destaca A Terra e Eu escolhi, em primeiro lugar, Afonso Arinos para tratar da Câmara, porque o Afonso Arinos quase que foi o fundador da academia. Ele era muito amigo de Eduardo Prado, amigos íntimos, e Eduardo Prado, em 1901, seu mão súbita e deixou a sua cadeia. Portanto, foi Afonso Arinos, que nós recebemos a palavra, que peça a palavra a Antônio Torres para brindar com a sua conferência. Obrigado. Boa tarde, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, amigos desta casa. Meus agradecimentos ao caro confrade Alberto Venâncio Filho pelo convite para participar deste ciclo de memórias reverenciadas. E comecemos. Antes dele, não havia Arinos algum. Ou, para parodiar o início de um conto magistral, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Arinos não era Arinos nem nada. Pois é assim que começa a sua história, com o apelido que um pai deu a um filho chamado Afonso. E este o adotou como sobrenome com o qual viria a se distinguir nas nossas letras entre o final do Império e os inícios da República, sobretudo a partir da publicação do seu livro de contos Pelo Sertão, subtitulado Histórias e Paisagens, escrito entre 1888 e a 1895 e publicado em 1898. Parênteses. O acadêmico, poeta, ensaísta e bibliófilo Antônio Carlos Sequim guarda em sua biblioteca um exemplar da primeira edição desse livro, pela editora Lamert,
em cuja capa o autor escreveu: o título que constava do contrato com a casa editora era simplesmente Sertão. E assina embaixo, isso está na capa do livro que o Sequim guarda. Fechemos o parênteses. Pelo visto, história fora, acabou prevalecendo o acréscimo do editor para o título que antecedeu em 4 anos o de Euclides da Cunha e mais de meio século o Grande Sertão Veredas. A posteridade o consagraria como estabelecedor das primeiras balizas que fizeram do regionalismo um gênero literário típico e brasileiro por excelência, no dizer de Otto Maria Carpo. Daí poder-se inferir que o pré-modernista Pelo Sertão foi o abridor da estrada em que trilharam José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. O que não é pouco. O seu autor, que naquele mesmo ano de 1898, com o pseudônimo de Olívio de Barros, publicou em folhetim o romance Os Jagunços, teve imediato reconhecimento não só pelo pioneirismo de suas imersões no mundo de vaqueiros, capangas, assassinos, escravos fugidos, vinganças políticas, amores trágicos, acontecimentos singelos, tudo permeado pelo conservadorismo rural, sua rudeza, crenças e mitos, mas também pelo seu apurado senso estético, expressado na simplicidade e limpidez de sua fatura literária. Tais qualidades o fariam chegar à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, hoje presidido pelo nosso querido confrade Arno Velling, quase instantaneamente, pois foi eleito para essas duas instituições em 1901, apenas 3 anos depois da sua estreia em livro e no pleno vigor dos seus 33 anos. Ele tomou posse na BL em 18 de setembro de 1903 para ocupar a cadeira 40, hoje pertencente ao economista Edmar Baixa, salve ele, aqui presente, tendo sido recebido por Olavo Bilac, que definiu a sua literatura como uma larga ponte batida de sol, lançada entre o passado e o futuro, e da qual o príncipe dos poetas brasileiros destacava o estilo, temperado pela suavidade que a língua dos nossos maiores adquiriu ao passar da velha para a nova pátria. Autor de um célebre poema sobre a língua portuguesa, Olavo Bilac exaltou a contribuição de Arinos ao progresso da última flor do Lácio, então inculta, ainda que bela, mas sem tornar-se subserviente à sua pureza primitiva. E nisso Bilac vislumbrava o destino do português do Brasil, que, se a seu ver, na pena de Arinos, passava da garganta do pardal para a do sabiá, num abrandamento de escala com um recrebo langoroso que lhe veio a redobrar o encanto. E dá como exemplo disso uma página de Pelo Sertão, em que Arinos glorifica um velho Buriti, venerável epônimo dos campos, mais idoso do que a nossa raça, perdido no meio de uma planície verde. Com a palavra Arinos. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti perdido. Então, como os hoplitas atenienses, cativos em Siracusa, que conquistaram a liberdade, enternecendo os duros senhores à narração das próprias desgraças nos versos sublimes de Eurípides, tu impedirás, poeta dos desertos, a própria destruição, comprando o teu direito à vida com a poesia selvagem e dolorida que sabes tão bem comunicar. Então, talvez, uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tenhas movido ao amor e à poesia, não permitindo a tua destruição, fará com que figures em larga praça, como monumento às gerações extintas, uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos desta terra. Acabou a citação. Esse trecho do conto Buriti Perdido pode até ser lido hoje como uma profecia de Brasília, cidade que, não por acaso,
fez do Buriti a sua árvore símbolo, plantada na Praça do Buriti, em frente ao palácio de mesmo nome, projetado pelo arquiteto Nauro Jorge Esteves em 1969, para a sede do governo do Distrito Federal. Abundante no Cerrado, o Buriti é uma das palmeiras, olha aí, Ana Maria, mais singulares do Brasil, também chamada de coqueiro buriti, caradu guaçu, caradaí guaçu, palmeira dos brejos. O seu fruto é fonte de alimentação privilegiada, rico em vitamina A, B e C, ainda fornece cálcio, ferro e proteínas. Consumido tradicionalmente ao natural, também pode ser transformado em doces, sucos e licores. E mais, suas substâncias dão cor e aroma a diversos produtos de beleza, cremes, shampoos, filtros solares, sabonetes. O óleo extraído dessa fruta tem valor medicinal, sendo utilizado como vermífugo, cicatrizante e energético. O Arinos contista via nele o símbolo de uma raça quase extinta, como a canção dolorosa do sofrimento das tribos, como o hino glorioso dos seus feitos, a narração comovida das pugnas contra os homens de além, mar. E perguntava, por que ficaste de pé quando os teus coevos já tombaram? Nem os rapsodistas antigos, nem a lenda cheia de poesia do cantor cego da Ilíada comove mais do que tu, vegetal ancião, cantor mudo da vida primitiva dos sertões. Sim, era assim que escrevia o primeiro Afonso Arinos de Melo Franco, tio do seu anônimo jurista, político, memorialista, biógrafo e historiador, autor de, só para lembrar dois de seus títulos, O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa e A Alma do Tempo, este voltado às livrarias, esta semana pela Top Books, num volume de 1.780 páginas, o mais alentado deste ano. Estamos falando de outro Arinos, membro desta casa, na qual ocupou a cadeira 25, hoje ocupada pelo igualmente jurista Alberto Venâncio Filho, o coordenador desse ciclo de Memórias Reverenciadas, como já sabemos. Ainda e sempre bem lembrado pela Lei contra a Discriminação Racial, o segundo Afonso Arinos vem a ser pai do terceiro acadêmico de mesmo nome, este diplomata e escritor, que aqui ocupa a cadeira 17, sucedendo ao filólogo Antônio Ais. É ele quem conta. Seu pai também não fora batizado Arinos. Adotou o nome do tio quando este faleceu, a instâncias da avó paterna, mãe do primeiro Arinos, que nele, aos 10 anos, divisava inclinação literária. Vinculado a antecedentes ilustres, o primeiro Afonso Arinos nasceu em uma família fundadora da cidade mineira de Paracatu, os Caldeira Brant e os Melo Franco, cujos remotos parentes lá chegaram no apogeu do extrativismo dos metais preciosos na região, para se destacarem, além da mineração, na política, na literatura e na ciência. Desse berço de ouro, emergeria um homem de porte helênico, extraordinária simpatia, maneiras fidalgas, a contrastar com o outro e mesmo Arinos que, desde os seus anos mais juvenis, costumava vagar descalço pelos campos, embrenhando-se nas matas ao lado de caipiras, dos quais gostava de ouvir as histórias e os ponteios de viola, o que lhe moldaria profundamente a personalidade, levando-o a se tornar um dos mais significativos intérpretes de tipos populares regionais, tendo como cenário a geografia do Brasil Central, numa extensa área entre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Os primeiros registros sobre ele não deixam de ser uma biografia sentimental, escrita pelo seu pai, o juiz de direito Virgílio de Melo Franco, num caderno de anotações particulares. Com a palavra o pai do Arinos. Nasceu meu filho Afonso, o primogênito, no dia 1º de maio de 1868, sexta-feira, às 10 horas da manhã, estando eu pousado no Pedro Pereira, em viagem para Ouro Preto, como deputado provincial. Foi batizado na igreja matriz desta cidade, Paracatu,
servindo-lhe de padrinho o seu avô materno, coronel João Crisóstomo Pinto da Fonseca, meu sogro, e de madrinha minha mãe, dona Antônia de Melo Franco. O sacerdote que o batizou foi o cônego vigário Miguel Arcanjo Torres, o mesmo que casou meu sogro, batizou-lhe a primeira filha, casou-a comigo e tem batizado os nossos filhos. Biografia que segue. Aos 9 anos, Afonso viajou com os pais para o interior de Goiás, onde conheceu o sertão e estudou em Vila Boa de Anhanguera, ou Vila Boa de Goiás, capital daquele estado até 1937, hoje a cidade histórica de Goiás Velho. Aos 13, ingressou no colégio do cônego Antônio José da Costa Machado, de São João del Rei. Cursou Humanidades no Ateneu Fluminense do Rio de Janeiro e Direito em São Paulo. Em 1889, mudou-se para Ouro Preto, então capital de Minas Gerais. Concorreu a uma vaga de professor de História do Brasil no Liceu Mineiro e ajudou a fundar a Faculdade Livre de Direito, que em 1892 se mudaria para Belo Horizonte sob a direção de Afonso Pena. Afonso Arinos foi secretário e regente da cadeira de Direito Criminal, ao lado de professores como Augusto de Lima, Silviano Brandão, Davi Campista e o poeta Raimundo Corrêa. Durante a revolta da Armada, entre 1893 e 1984, abrigou em sua casa os escritores Olavo Bilac, Carlos de Laet, Magalhães de Azevedo e Coelho Neto, que, suspeito de participação naquele movimento, refugiaram-se no interior de Minas. Em 1896, partiu para a Europa, itinerário que repetiria várias vezes até o fim da vida, sem deixar de escrever sobre essas viagens. Ao regressar da primeira delas, aceitou um convite de Eduardo Prado para assumir a redação do seu diário O Comércio de São Paulo, que veio a ser empastelado na onda de violência antimonarquista que irrompeu com a morte em combate do coronel Moreira César, comandante da 2ª Expedição Militar derrotada pelos sertanejos de Canudos. Num prefácio de Afonso Arinos, filho, a uma edição de Pelo Sertão, publicada em 2005 na coleção Afrano Peixoto, da Academia Brasileira de Letras, vemos que em outubro de 1897, o seu tio-avô publicou um artigo memorável sobre a guerra que arruinava o sertão da Bahia, no qual conclama que essa luta deveria merecer a atenção dos publicistas para ser estudada não simplesmente na trágica irrupção e no desenvolvimento, mas em suas origens profundas, como um fenômeno social importantíssimo para a investigação psicológica e conhecimento do caráter brasileiro. Até aqui, só eram brasileiros habitantes das grandes cidades cosmopolitas do litoral. Até aqui, toda a atenção dos governos e grande parte dos recursos dos cofres públicos eram empregados na imigração ou no tolo intuito de querer arremedar instituições ou costumes exóticos. O Brasil Central era ignorado. Se nos sertões existe uma população, dela nada se conhece, dela não cura o governo. E eis que ela surge, numa estranha e trágica demonstração de energia, afirmando sua existência e lavrando com sangue um veementíssimo protesto contra o desprezo e ouvido a que fora relegada. E essa força, que assim apareceu, há de ser incorporada à nossa nacionalidade. Esses que foram mortos ou subjugados pelas armas nacionais fazem parte do grande conjunto de homens que vivem ignorados e esquecidos. E por aí ele ia como um dos primeiros, se não o primeiro, como lembrou Alceu Moroso Lima, a ver na Guerra de Canudos um marco para uma política de integração nacional. Naquele mesmo ano de 1897, ele se casou com Antonieta Prado, filha do conselheiro Antônio Prado, sobrinha de Eduardo Prado, irmã de Paulo Prado, seu ex-colega de faculdade, e Antônio Prado Júnior, e que passou a se assinar Antonieta Arinos. Do seu casamento, que teve como padrinho o Visconde de Ouro Preto, último chefe do governo imperial, nasceria uma filha, Maria Catarina, morta na primeira infância. Em 1901, morre Eduardo Prado, deixando 2 vagas,
uma nesta academia e a outra no Instituto Histórico e Geográfico. Afonso Arinos se candidatou a ambas com sucesso, como já vimos no começo desta memória. Volta ao Rio e à advocacia. Publica na imprensa Atalaia Bandeirante e Tropas e Tropeiros. Quantos minutos já? Em 1904, se estabelece em Paris, onde abre um escritório comercial, tendo como sócio seu cunhado Luiz da Silva Prado, passando a vir ao Brasil uma vez por ano. Retorna ao país em 1914, no exato dia em que explode a Primeira Guerra Mundial, aqui permanecendo até 1916. Nesse entretempo, fez a sua última viagem ao sertão, com uma parada em Belo Horizonte para participar de um espetáculo em benefício dos flagelados da seca que assolava o Nordeste, a de 1915, tão bem retratada no romance de estreia de Raquel de Queiroz, O 15, hoje um clássico com mais de 100 edições. O evento mineiro, em solidariedade aos nordestinos, foi realizado no Teatro Municipal de Belo Horizonte, e nele Afonso Arinos proferiu uma conferência intitulada A Unidade da Pátria. De acordo com seu sobrinho Neto, nessa conferência ele sustentou, num texto denso de observações e conceitos de alcance excepcional, a tese de que a unidade nacional se realizou muito mais pelo sofrido labor das classes populares ao longo do atual território brasileiro do que por medidas governamentais inspiradas na intenção dos homens de Estado. Em carta de 1912, ele se queixava para sua mãe da vida de judeu errante que levava, sempre em marcha e sem lar, e confidenciava-lhe o seu sonho para um futuro que desejava não ser longínquo, um canto bem propício à mansão da velhice, em alguma fazendola entre coqueiros, com um belo córrego ao lado, o quintal cheio de laranjeiras, juritis e sabiás, onde pudesse esperar a morte de pé. Encontrou-a em trânsito. Ao embarcar no navio espanhol em janeiro de 1916, Afonso Arinos teve a bordo uma crise de vesícula que o mataria em Barcelona depois de uma operação inútil em 16 de fevereiro, aos 47 anos. Morto em terra estranha, não tivera Arinos nem a vida nem a morte com que sonhara, condói-se o seu sobrinho Neto, o terceiro Afonso Arinos, que encontrou em velhas cartas e papéis piedosamente conservado pelo seu pai, um histórico do enorme golpe que atingiu os Melo Francos, até então a se considerarem uma família feliz. O desaparecimento inesperado do primeiro Arinos repercutiu nacionalmente, sendo pranteado na imprensa de várias capitais. Trazido para São Paulo, o seu corpo foi sepultado diante de uma consagração oficial e popular, como registra Afonso Arinos Filho, certamente baseando-se em informações contidas no livro Um Estadista da República, biografia do seu avô, Afrânio de Melo Franco, escrita pelo seu pai, o segundo Afonso Arinos. Essas memórias familiares levam o terceiro Arinos a essa reflexão. Causa até certa surpresa ver que aquele homem que nunca tivera funções de relevo, nem influência de qualquer espécie, que desde tantos anos vivia no estrangeiro e afundava no sertão quando vinha de passagem ao Brasil, podia ter despertado e conservado tantas afeições. É que o seu encanto pessoal, sua pureza sadia, seu generoso desinteresse e, principalmente, seu profundo, autêntico coração brasileiro compunham uma personalidade ao mesmo tempo romântica e real, feita para atrair atenção e prender sentimentos. Quarto ocupante da cadeira que pertenceu ao autor de Pelo Sertão nesta academia, na sucessão a Miguel Couto, ao seu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, estreou nas letras em 1922 com uma biografia de Afonso Arinos, na qual elege 3 de seus contos como obras-primas: Assombramento, Joaquim Mironga e Pedro Barqueiro. No discurso pronunciado quando a sua posse, em 14 de dezembro de 1935, ao reverenciar o seu biografado, ao seu Amoroso Lima destacou que nos poucos, mas imortais contos que deixou, Arinos fez do sertanejo do sertão não apenas um tema literário, mas uma advertência a toda a nacionalidade e, muito particularmente, aos responsáveis pelo seu futuro.
Para o pensador que, ao chegar à Academia Brasileira de Letras, já havia escrito sobre quase tudo, da economia à literatura, da pedagogia à política, Afonso Arinos dedicou-se de corpo e alma à defesa dos que encarnam, na sua humildade, no seu anonimato, na sua indigência, o próprio coração da pátria, preservado no misterioso e violento sertão. O que ele queria, enfatizou Alceu, era defender a sua terra e a sua gente contra a invasão do pedantismo que já vinha rondando traiçoeiramente os habitantes, os horizontes. O tempo, porém, não lhe tem sido tão justo quanto foram tantos críticos e escritores importantes do passado. A exemplo do Dr. Alceu, Lúcia Miguel Pereira, Augusto de Lima, Olegário Mariano, sem esquecermos o próprio Guimarães Rosa, que não lhe negava a filiação, pelo menos em conversas particulares. Lá se vão meio século da publicação da sua obra reunida num único volume de 900 páginas, pela editora Nova Aguilar, sob a organização do grande mestre Afrânio Coutinho. Passou-se isto em 1968, no ano do centenário de Pelo Sertão e os Jagunços. Fica aqui, portanto, em nome desta casa que lhe pertenceu, esta reverência de um sertanejo que o leu ainda no sertão da Bahia, pois o sertão está em toda parte, e muito lhe deve. Não faltei quando eu pedi que o romancista Antônio Torres realizasse brilhante perfil da família de Pansorinos e, sobretudo, dos seus elementos. Vamos fazer agora uma parte e tratar, então, dos jornalistas da academia. Na academia foram empenhados as suas vezes parceiros da sua casa, entende? Sobre o Bairato, que viveu até 1918. Portanto, é o centenário dele que hoje nós queremos comemorar. Eu vou falar sobre o jornalista Cícero Sandranes, que é professor de jornalismo, exerceu a atividade em vários jornais e tem duas obras importantíssimas sobre o jornalismo brasileiro. Uma é a Vida de Alceu, a História de Ataíde, e outro é a História do Jornal do Comércio. Dou a palavra, portanto, a Cícero Sandranes. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro, confrade Alberto Venâncio, senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, senhora coordenadora do ciclo de conferências, Ana Maria Machado, meus companheiros de mesa, querido amigo Antônio Torres, queridíssimo também, querido também Domício Proença Filho, meus senhores, minhas senhoras, senhores acadêmicos. Segundo informa a ata da primeira sessão da Academia Brasileira de Letras, no dia 20 de julho de 1897, manuscrita por Rodrigo Otávio, apenas 16 dos acadêmicos fundadores estavam presentes. 2 justificaram a ausência por carta, Lúcio de Mendonça e Valentim Magalhães. Aspas. Achavam-se ausentes dessa cidade 12 acadêmicos, segundo se lê na caligrafia perfeita de Rodrigo Otávio. Outros 10 residentes no Rio de Janeiro, entre os quais Alcindo Guanabara, não informaram razão de ausência. Alcindo completara 32 anos na véspera daquela sessão. Destacado jornalista e polemista, apesar das acusações de que, embora talentoso e culto, era uma, entre aspas, uma pena de aluguel, Alcindo escolheu como patrono Joaquim Caetano, médico formado na França e mais tarde diplomata. Pela ordem alfabética do nome dos patronos, coube a Alcindo a cadeira número 19, hoje ocupada pelo poeta e ensaísta Antônio Carlos Sequim. À época da fundação, muitos acadêmicos colaboravam com jornais ou eram jornalistas de banca, como se dizia naquele então. Uns e outros eram chamados escritores,
tantos os que escreviam artigos editoriais ou as várias do Jornal do Comércio, ou os que saíam às ruas em busca de notícias. Estes, mais tarde, quando se adotou o anglicismo, os repórteres. A expressão pena de aluguel atribuía-se aos que colocavam a sua capacidade de escrever para quem pagasse, fosse o dono do jornal ou artigos avulsos. Ficou famosa na imprensa da época a seção A Pedidos do Jornal do Comércio, onde insultos e polêmicas eram publicados e cobrados, como se fossem os classificados de hoje, os anúncios classificados, com um preço por linha. Os escritores, entre os quais, com certeza, Alcindo, eram pagos pela tarefa, ou os próprios interessados na divulgação de suas ideias, que escreviam para difamar os desafetos e todos os inimigos. Eles assinavam com pseudônimos. Joaquim Nabuco chamava o A Pedidos a cloaca da imprensa carioca. Embora parte das campanhas abolicionista e republicana surgiu naquela, aspas, cloaca, onde ele mesmo escreveu sob o codinome de Gladstone, o líder do partido inglês, político que ele admirava. À época da fundação da Academia, Alcindo Guanabara era o redator político de A República, jornal que em 1870 publicara o Manifesto Republicano, mas em 1897 fazia violenta oposição ao governo de Prudente de Moraes. Em A Vida de Nilo Peçanha, Brígido Tinoco descreve o ambiente político no Rio de Janeiro à época da Revolta de Canudos, sob a presidência de Prudente. Conhecido o malogro da terceira expedição, a anarquia atinge o ponto culminante. Nilo Peçanha, num meeting SIC, né, como está no escrito, imputa ao presidente da República o erro de mancomunar-se com a caudilhagem monárquica. Em outro trecho, Alcindo Guanabara é aclamado pelo populacho em frente à redação do jornal A República. Ora, o orador que desfechava os ataques violentos contra Prudente de Moraes e era apoiado pelo populacho, não poderia supor que menos de 4 meses depois da sessão fundadora da Academia Brasileira de Letras, a qual ele não compareceu, seria preso e deportado para Fernando Noronha, acusado de participação no complô da tentativa de assassinato do presidente da República, quando se comemorava o regresso da tropa que combatera em Canudos. O criminoso, Marcelino Bispo de Melo, alagoano de 22 anos, anspeçada do 10º Batalhão de Infantaria, que atuou em Canudos, saiu da formação, deu um salto para o interior do palanque presidencial, encarou o presidente e tentou disparar 2 tiros. A arma falhou. Ele sacou de um punhal e, de novo, tentou matar o presidente a facadas. O presidente escapou, mas o seu ministro da guerra, o general Machado Bittencourt, que ao protegê-lo foi atingido, tombou ensanguentado. Depois de ferir outros oficiais, Marcelino Bispo foi dominado e preso. No mesmo dia, começou a onda de prisões de possíveis mandantes do atentado, entre os quais o jornalista Alcindo Guanabara. Arthur Mota, que mais tarde escreveu o perfil de Alcindo, conta tê-lo visto embarcar, preso, ao lado de Barbosa Lima, levando nas mãos o exemplar de A Conquista do Pão, do escritor russo anarco-comunista Pedro Kropotkin. O detalhe é uma chega para os que estudam a influência das ideias socialistas no Brasil no começo do século. Assim sendo, o Alcindo Guanabara foi o único, até hoje, acadêmico preso e confinado numa ilha distante, como era Fernando Noronha na época, continua sendo. Foram presos antes da fundação da Academia ou depois vieram para a Academia muitos acadêmicos que foram presos e sofreram exílio. Mas preso
já acadêmico, só mesmo Alcino Guanabara. Teria esse jornalista e acadêmico participado do complô que armou a mão do ensandecido Marcelino Bispo de Melo? Tudo leva a crer que não. Depois de preso e julgado e defendido por Rui Barbosa, foi absolvido no Supremo Tribunal Federal, juntamente com outros políticos acusados, como Barbosa Lima, tio de Barbosa Lima Sobrinho. O mesmo Barbosa Lima Sobrinho a quem temos tantas saudades. Bem, voltando um pouco ao Alcindo, nascido na freguesia de Nossa Senhora da Ajuda do Guapimirim, a 19 de julho de 1865, Alcindo fez os estudos preparatórios no Colégio Paixão, em Petrópolis, onde, adolescente, já escrevia para o jornal Avante, daquela cidade. Veio para o Rio de Janeiro, em 1874, matriculou-se na Faculdade de Medicina, com vários outros acadêmicos que entraram na medicina e não terminaram cursos, como Olavo Bilac e Ivan Junqueira, entre outros. Para sustentar-se, arranjou emprego como porteiro no Jockey Club. Abandonou o curso no primeiro ano, já conquistado pela tentação do jornalismo. Em 1886, fundou um órgão acadêmico, a Fanfarra, que contou com a colaboração de Olavo Bilac. Marcos Almir Madeira, o penúltimo ocupante da cadeira 19, o vê chegando ao Rio de Janeiro com a vocação de jornalista, entre aspas, que lhe brotava com os primeiros fios de barba. Tinha 17 anos quando apareceu em folha de imprensa, e jornalista ficou para sempre, continuou Marcos, na crônica, na política, nos editoriais. Raimundo Magalhães Júnior, que gostava que se chamassem ele de R. Magalhães Júnior, conta que a iniciação jornalística do jovem Alcindo deu-se pela mão de José de Patrocínio, que sempre acolhia os moços de talento na Gazeta da Tarde, jornal abertamente abolicionista. Mais tarde, quando Patrocínio perdeu a Gazeta e fundou a Cidade do Rio, também dirigida por Raul Pompeia, Alcindo acompanhou-o. O escritor Arthur Mota, que por 2 vezes tentou ingressar nesta academia, e mesmo frustrado em seu desejo, jamais deixou de reverenciá-la, em sua biografia de Alcino Guanabara, publicada na revista da Academia, conta que, ainda iniciante da profissão, certo dia, ao chegar à redação, foi informado que José do Patrocínio e Raul Pompeia estavam em São Paulo, em busca de recursos para manter o seu jornal. Por falta de pagamento, o pessoal da redação resolveu fazer uma parede, como se chamava a greve naquele então. O jovem Alcindo não hesitou e disse ao gerente da Folha, Serpa Júnior, que não se preocupasse, ele faria o jornal sozinho. Fechou-se na sala da redação, escreveu o artigo de fundo, o editorial, a seção de humor, crônicas, crítica, noticiário geral e mandou tudo para as oficinas. Arthur Mota conta que os colegas de Alcindo ficaram espantados com a capacidade de trabalho e o talento do rapaz. E, em vez de acusá-lo de fura-greve, resolveram homenageá-lo com um almoço. José do Patrocínio entregou-lhe a crônica política e ele passou a integrar a campanha abolicionista sob o pseudônimo de Aranha Minor. Encontra-se aí a primeira contradição de sua vida profissional. Contrário à abolição, como se verá mais tarde, tornou-se, no jornal de Patrocínio, um defensor da abolição. Em 1886, passa a escrever para a revista Vida Moderna, dirigida por Arthur Azevedo e Luiz Murat, com colaboração de Xavier da Silveira Júnior, Moreira Sampaio, Luiz Delfino, Araripe Júnior, Guilherme Belegarde, Guimarães Passo, Raul Pompeia, Alberto Torres, Rodrigo Otávio, entre outros. No ano seguinte, ele aceita um convite para dirigir um jornal, pela primeira vez. Acossados pela campanha abolicionista de 1887, os fazendeiros escravistas agrupam-se para fundar Novidades, jornal com um nome inadequado, cujo único objetivo era apoiar o regime escravocrata com 300 anos de história e combater a abolição. Novidades seria muito inadequado, né? Para dirigi-lo, convidam um jovem Alcino Guanabara, então com 22 anos. Arthur Mota justifica o fato do jornalista aceitar o convite.
Em matéria de abolicionismo, o jovem jornalista manifestava-se prudente e reservado, ponderava consequências, aduzia argumentos baseados em ampla documentação, encarando problemas econômicos e a situação da lavoura, se privada repentinamente do trabalho dos escravos. Fecha aspas. Por melhores que fossem os argumentos de Alcindo para aderir à corrente escravocrata, ele não conseguiu escapar da crítica dos amigos abolicionistas, embora, para a parte literária do seu jornal, tenha convocado nomes como Coelho Neto, Arthur Azevedo. Também Cruz de Souza escreveu para o Novidades depois da abolição. Mas mesmo a libertação dos escravos, a 13 de maio de 1888, não abalou as convicções de Alcindo. Prosseguiu escravocrata à sua maneira, o que lhe valeu um elogio póstumo de outro grande jornalista, Odilo Costa Filho. Em testemunho dado em sessão da Academia, que homenageava o jornalista, Odilo afirmou, aspas, Alcindo teve a coragem de escrever, no dia 13 de maio de 1888, um artigo dizendo que era o único jornalista no Brasil que tinha sido contra a abolição. Ora, um homem que tem a coragem, no dia da confraternização nacional, no dia em que todo o Brasil pensava da mesma maneira, a não ser os fazendeiros ressentidos, que iam depois passar para a República, de escrever e assinar ter sido o único jornalista contrário à abolição, este não pode ser considerado venal. Afinal, quem era Alcindo Guanabara, que nos apresenta na condição de publicista de várias faces, com talento e energia para ofuscar até mesmo alguns colegas que permaneceram sempre fiéis ao mesmo ideário? Homenageado postumamente com seu nome dado a uma rua da Cinelândia, no Rio de Janeiro, sua obra esparsa nos jornais e em pouca bibliografia, só é lembrada mesmo aqui no âmbito da academia. Fora delas, menos conhecida do que as anedotas que se contam sobre ele. Uma das quais, segundo Nelson Werneck Sodré, aspas, ficou inserida em sua vida como irreparável mácula, para os que conhecem e repetem ad nauseam. Para sua memória, Gustavo Barroso, o terceiro ocupante da cadeira 19, assim se referiu a ele no seu discurso de posse. Alcindo Guanabara foi um homem de letras que o jornalismo prendeu em suas garras e atirou para as lutas cruentas da política. Alcindo chegou à política e à administração pública sem jamais abandonar as redações. Em outro parágrafo, aspas, defendeu o literato, aspas, quem ler sua conferência sobre a dor, quem meditar suas formosas palavras acerca desse maior agente da marcha do mundo, concluirá que no conferencista se mostra claramente o estofo de um grande literato. Fecha aspas. Na década final do século XIX, a imprensa do Rio de Janeiro viveu momentos de transformação e muita polêmica. Nelson Werneck Sodré registra que, naquele tempo, os jornais de maior circulação no Rio de Janeiro eram a Gazeta da Tarde, o Correio da Tarde, o País, a Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio. Todos eles já acabaram. O Jornal do Comércio foi o último. O Jornal do Brasil, que também já acabou, dava os seus primeiros passos. Alcindo participou dessa intensa atividade. Eleito para constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro, utilizou toda a sua capacidade de argumentação e índole combativa para defender suas ideias. E na Câmara não estava a serviço de ninguém. Contrário à eleição do Marechal Deodoro, apoiou a derrotada candidatura de Prudente de Moraes. Quando a dissolução do Congresso, com o golpe de Estado de 1891, protestou veementemente contra Deodoro. Em 1891 e 92, colaborou no Jornal do Comércio, que também atacava de maneira moderada, é certo, o Marechal Deodoro. Restabelecida a legalidade com Floriano, que também foi ditador, permaneceu na Câmara até 1893, quando foi nomeado para a Europa por Floriano Peixoto, superintendente-geral da imigração na Europa. Quando irrompeu a Revolta da Armada, Floriano o encarrega da compra na Europa
dos torpedeiros para a esquadra brasileira. Ao regressar ao Brasil, voltou à Câmara, rompeu com o governo de Prudente de Moraes e passou para o partido chefiado por Francisco Glicério. Então, foi envolvido no ataque a Prudente, como referido no início desse texto. Absolvido, de volta ao Rio, Alcindo é convidado por Antônio Azeredo para dirigir a Tribuna, onde trabalhavam Eduardo Salomonde, são nomes do jornalismo do passado, que não tem menor sentido hoje, né? Mas nesse jornal, a Tribuna, trabalhavam dois jornalistas que ficaram, Euríclides de Matos e Irineu Marinho. Euríclides hoje é rua aqui no Rio de Janeiro, Euríclides de Matos. Irineu Marinho, como se sabe, depois de dirigir à noite, fundou em 1905 o jornal O Globo, que foi dirigido mais tarde pelo seu filho Roberto Marinho, nosso futuro colega aqui na academia. Quando dirigia a Tribuna, já nos seus 40 anos, Alcindo era reconhecido pela estampa austera e rígida. Arthur Mota, no estudo apologético sobre ele, afirma, aspas, Alcindo era um jornalista completo. Como qualidades matrizes, ostentava do verdadeiro escritor, pela energia e fulgor do estilo, cuja maleabilidade o fazia amoldar aos temas em discussão, fosse tal qual fosse a natureza, nos de maior gravidade como nos de menor importância. Políticos, na maioria das vezes, eram os assuntos que o chamavam à liça, para se bater com adversários da força de Carlos Laet, José do Patrocínio, Ferreira de Araújo e tantos mais. Outros predicados de que dispunha em alta dose era a ilustração, a calma, o bom senso e a tolerância. Guardava sempre atitudes compatíveis com seu físico austero, a sua catadura sisuda, a infundir respeito pelo semblante hirsuto, senho carrancudo e aspecto lúgubre, que lhe atraíram o apelido de Cipreste. A sua fisionomia severa dava-lhe a gravidade de um conselheiro, agravadas pelo traje negro, quadre sempre sobre casaca e pelos óculos de míope. No anedotário geral da Academia Brasileira, Josué Montelo confirma esse retrato de Alcindo. Aspas. A bárbara cerrada, cobrindo parte do colarinho que usou desde cedo, dava à sua fisionomia uma gravidade trágica, o que levou Ferreira de Araújo, diretor da Gazeta de Notícias, a dizer que, ao vê-lo de longe, na certeza que de alguma desgraça tinha acontecido ao confrade, se sentia tentado a ir ao seu encontro para manifestar-lhe expressão de pesar. Sinto muito da minha parte. Josué Montelo continua. Medeiros de Albuquerque, que também usava a barba, no caso o elefante Cavanhaque, que foi muito utilizado por ele quando esteve em Paris para conquistar as senhoras parisienses, que lhe emprestava ao semblante um ar, o seu tanto mefistofélico, sugeriu um dia ao Alcindo Guanabara que raspasse a barba, deixando apenas o bigode. De modo algum, protestou Alcindo, e justificando-se, estas barbas são mais da metade da minha carreira política. No seu livro, A Contraditória Vida de Machado de Assis, Eloy Pontes pinta assim essa frase. A imprensa do tempo, redigida por homens de capacidade, jornalistas de vocação, ardorosos e intrépidos, tem prestígio extraordinário. Ferreira de Araújo, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Alcindo Guanabara, José do Patrocínio, são dominadores sem contrastes. A cidade é favorável às demasias de quantos trabalham na imprensa. Os debates que faziam na Rua do Ouvidor, aqui, ali, acolá, nas partes das lojas, nas mesas dos cafés, das confeitarias, todos estavam interessados. De 1899 a 1902, época de Campos Sales, Alcindo tornou-se o grande jornalista da situação e lançou, após o quatriênio, um livro apologético, mas muito bem escrito, A Presidência de Campos Sales, e a opinião sobre esse livro eu deixo aos historiadores da casa.
Trabalhou em O Dia e publicou sob pseudônimo de Pangloss, não o Dia de agora, o Dia de antigamente. Ótimas páginas literárias, colaborou em A Universal e, nomeado redator-chefe de O País, lá ficou até 1905. Fundou o já citado jornal A Imprensa, onde fez campanhas de Hermes da Fonseca. Elegeu-se senador pelo estado do Rio de Janeiro e no Senado atuou com brilho ao apresentar projetos de interesse nacional. Sobre esta fase, Nelson Werneck Sodré comenta: duas grandes figuras dominam a imprensa da época: Alcino Guanabara e Paulo Barreto, o João do Rio. Sob alguns aspectos, caracteriza-no mesmo. O primeiro, Paulo Barreto, mais jornalista, o primeiro, mais jornalista de escritor. O segundo, mais escritor do que jornalista, Paulo Barreto. O primeiro, Alcino Guanabara. Mas em relação ao jornalista, Nelson Werneck Sodré, mesmo compartilhando com Alcindo a admiração por Floriano, é um crítico severo. Alcino Guanabara, da fase em que o movimento abolicionista se avolumou, dominando a imprensa, a fase final da Guerra Mundial, foi o jornalista político por excelência, ora usado pelos escravocratas, ora, como no caso do jornal A Imprensa, que apoiava e era financiado pelo senador Pinheiro Machado, a situação. Ao tempo em que dirigia a imprensa, Alcindo Guanabara ditava artigos a 3 redatores simultaneamente, enquanto passeava de um lado para o outro, um tópico, um comentário político, uma crônica elegante. Ao terminar o ditado, Alcino saía para jantar. No seu regresso, escrevia o artigo de fundo do jornal, numa letra em que era tortura e desespero dos tipógrafos. Uma noite, já ao clarear do dia, o jornal bate à porta do gabinete do diretor. Doutor Alcindo, o que há? E o revisor, mostrando os originais do artigo de fundo. Não conseguimos entender essas palavras que estão no círculo. Alcino Guanabara ergueu a cabeça sonolenta, pondo os óculos, estremunhado. Deixa eu ver. Daí um momento, olhou o revisor, restituindo-lhe os originais. Também não consigo entender. E numa ordem, põe aí as palavras que dê sentido ao texto e não me amole mais. E volveu a cerrar os olhos, pernas estendidas para baixo na mesa, mãos cruzadas no peito, dominado pelo sono. Segundo Sodré, no jornal A Imprensa, Alcindo parece ter passado uma fase difícil de sua vida. Sob a mão pesada de Pinheiro Machado, obedecia não só no jornal, mas participava de sua mesa em almoços na casa do senador em Laranjeiras, onde o velho político acolhia os seus liderados e os seus escribas, para dar um ar intelectual ao ágape. Nessa fase, o homem que combatera a onda abolicionista avassaladora e defendera as ideias republicanas com ardor, sofrendo por isso, depois servindo ao governo com fidelidade de escriba, em todos os lances trabalhando bem, com clareza e com brilho, no fim cético, desencantado consigo mesmo, apesar da notoriedade das recompensas, vivendo o drama do homem inteligente que se conformou em servir a mediocridade. Na verdade, nada chegou a compensar a decaída do jornalista servidor, que foi nem a glória acadêmica, nem a notoriedade entre os pares, nem as funções públicas eminentes que desempenhou. Esse homem, incontestavelmente capaz, lúcido, inteligente, conseguiu sempre em apagar-se, em conformar-se, em submeter-se. Polemista seguro, como provou ser algumas vezes no início da carreira, acabou aceitando traduzir apenas o pensamento alheio e limitou o seu prestígio e encontrou o seu público no restrito círculo dos que se interessavam pela pequena política. Tinha consciência do seu papel e sofria por isso, mas sem capacidade para libertar-se, refugiando-se em reserva, em silêncio, em isolamento. Sobre essa amargura de Alcindo e seu silêncio nos últimos tempos, Gilberto Amado legou-nos depoimento comovente, contando a conversa com o jornalista
depois que ambos deixaram a casa de Pinheiro Machado, levando instruções precisas do político sobre o que escrever. Conta Gilberto, aspas, saí do almoço com Alcindo, que me levou à Casa Carvalho, e, diante dos aperitivos, eu ignorava até então que Alcindo dera para gostar de bebida. Aquele obelisco de silêncio abriu-se comigo em confidências e rasgou-se todo. Ó conversa, grande parte dela não posso reproduzir, de uma franqueza estarrecedora, impublicável, o amargor daquele grande espírito. Gilberto se permite ter ouvido de Alcindo é a seguinte confissão: vão fazer com você o que fizeram comigo, sugar, tirar tudo de dentro de você e manter você em situação sempre subalterna. Defenda-se, reserve-se, senão você se perde. Eu acho que Gilberto Amado seguiu os conselhos de Alcindo Guanabara, porque teve uma grande carreira como embaixador, como diplomata, como escritor, memorialista, e foi eleito aqui para a Academia Brasileira de Letras, ao mesmo tempo que o seu conselheiro. Alcindo faleceu a 20 de agosto de 1918, aos 53 anos de idade. Era então senador da República e os jornais do Rio de Janeiro deram grande destaque à notícia do seu desaparecimento. Mas, mesmo depois de morto, o jornalista continuou provocando polêmicas e discussões. Seu sucessor foi o bispo D. Silvério Gomes Pimenta. E, segundo Fernão Neves, em seu livro ABL e Documentos para sua História, hoje raridade bibliográfica, no seu discurso, D. Silvério fez, como não podia deixar de fazer, o elogio de Alcindo e ressaltou nele as virtudes cristãs. Ele falou muito, e eu vou só resumir. Onde não existe a fé, não vibra a paixão pelas coisas superiores, disse Alcindo Guanabara, citado por D. Silvério. Disse Alcindo em solene discurso: o que fica é o pântano do interesse espúrio e o miserável declínio moral que macula os indivíduos. O discurso é todo apologético de Alcindo Guanabara, com a caridade cristã que marcava D. Silvério. Mas quem recebeu D. Silvério foi o Carlos de Laet. Esse realmente foi implacável. Era inimigo, adversário de Alcindo Guanabara. E não perdeu a oportunidade para tratar com cruel ironia o fundador da cadeira. Aspas. Vosso imediato predecessor, São Luís Silvério, na cadeira que hoje vindes a ocupar, foi bem feliz em vos ter antecedido. Com máxima solicitude, com aquele esmero que pondes em todas as vossas obras de caridade, pelos trastes, cuidadoso, os escritos do notável jornalista e atraente orador que ele soube ser, e nele descobristes o quanto satis para todos os espíritos generosos, e entre eles requer um lugar, levar a convicção de um cristianismo que passara talvez desapercebido, mas que ora já não está, depois que sobre ele projetasse o luminoso feixe de vossa crítica. Inquisidor benévolo, aí sublinhaste solenemente a profissão de fé. Tal sentido, eu os considero coroados de tanto êxito. E tanto me convenceram que de modo nenhum me sorririam nesse lugar e nessa ocasião as penosas funções que no processo de canonização cabem ou ao advocatus diaboli. Na verdade, ele foi um advocatus do diaboli, porque ele não só continuou fazendo ironia dos elogios de D. Silvério, como, por terminar, lembrou a famosa anedota, o episódio conhecido que passa de geração em gerações nas redações de jornais, em forma tão resumida que nas últimas versões até o nome de Alcindo Guanabara é ignorado. Um diretor de jornal pede ao editorialista que escreva para a edição da Sexta-feira de Paixão
um artigo sobre Jesus Cristo. E o editorialista pergunta: a favor ou contra? A história serve para fazer a caricatura desse sofrido profissional das redações, o editorialista, cuja pena, hoje o terminal de texto, deve ser escrito de acordo com a ortografia da casa, na expressão de Paulo Bittencourt, dono do Correio da Manhã. Essa anedota que ridiculariza o editorialista, né? Essa anedota já foi explicada várias vezes aqui na academia, mas a versão maldosa permanece. Creio que o testemunho mais insuspeito a desfazer o equívoco é de América Jacobina Lacombe, que afirmou em seu discurso de posse na cadeira fundada por Alcindo. Aspas. Não é verdade que Alcindo tenha jamais perguntado se um artigo que lhe era pedido deveria ser contra ou a favor de Jesus Cristo. A versão exata do episódio que deu origem a essa maldita anedota, distorcida pelo espírito carioca, ouvia de Tobias Monteiro, a esse tempo redator-chefe do Jornal do Comércio. Dela já deu testemunha nesse mesmo recinto há cerca de 10 anos Eulmano Cardim, ao comemorar com o bom gosto e autoridade de costume o ano do centenário do versátil, mas não corrupto jornalista. Aproximava-se a Semana Santa e estava ausente do país o diretor da Folha, José Carlos Rodrigues. Costumava este publicar regularmente, na Sexta-feira de Paixão, na primeira página, um longo artigo análogo à comemoração, como então se dizia. Entre os redatores, a começar por Tobias, ateu impenitente, nenhum ousaria tocar o assunto sagrado. Foi lembrado, então, o auxílio de um estranho, que permitisse manter a tradição estabelecida pelo diretor. Convidado, Alcindo Guanabara cedeu. A pergunta, feita ironicamente a Tobias Monteiro dias após, foi simplesmente se o artigo podia ser escrito do ponto de vista católico, já que Rodrigues era tido como protestante, posto que jamais ingressasse em qualquer igreja católica, e costumava revestir os seus artigos do som bíblico e untuoso dos autores americanos em que se especializara. A verdade foi restabelecida, mas ficou a lenda difícil de erradicá-la das redações dos jornais, para desgosto dos editorialistas, que não conseguem se livrar nelas. Com desculpas por ter me alongado, muito obrigado. Eu agradeço ao acadêmico e peço agora a palavra ao doutor acadêmico Domingos de Coronça Filho, que vai falar sobre o Israel. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Alberto Venâncio, pelo convite para participar da mesa. E eu diria que, por obra e graça de Cronos, né, nem sempre tão rigoroso na sua ditadura, eu vou enfrentar a síndrome do terceiro conferencista, de uma mesma mesa. Sobretudo diante das armadilhas da forma xandiana, que perpassa as falas do gênero na academia, inclusive as minhas. Sem mais delongas, procurarei ser breve, porque já estamos a ultrapassar os limites estabelecidos para a mesa dessa noite. Eu diria que dinamismo e ação multifacetada são os traços dominantes na vida de Herculano Marques Inglês de Souza, o fundador da cadeira 28 desta academia que eu tenho a honra de ocupar. Perdão, eliminei os vocativos de propósito. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, senhores internautas que nos ouvem, senhor presidente do PEN Clube aqui presente, eu diria que Herculano Marques Inglês de Souza é paraense, nascido em Óbidos, em 28 de dezembro de 1853. Ele fez os seus primeiros estudos no estado natal, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Diplomou-se em Direito em São Paulo em 1876, ano em que, com o pseudônimo de Luiz Douzani, publicou seus 2 primeiros romances, O Cacaulista e Histórias de um Pescador, a que se seguiram os demais livros que fazem a sua obra ficcional, e são eles O Coronel Sangrado, de 1877, O Missionário, de 1891, também romances, e Os Contos Amazônicos, de 1893. Os livros integram a rubrica Cenas da Vida Amazônica e assumidamente interligam-se. O Coronel Sangrado entrosa-se com o Cacaulista,
que, por seu turno, como esclarece o próprio autor no prefácio, se articularia aos seus romances. Os contos e o missionário mantêm-se fiéis à mesma estruturação previamente planejada. As obras integram efetivamente um projeto literário. Ao fundo, modelizante, Balzac e sua Comédie humaine, influência declarada em depoimento a João do Rio, promovido pela Gazeta de Notícias, publicado no volume intitulado O Momento Literário. Como assumidas foram, no mesmo texto, as influências de Erckmann Chatrian, Dickens, Gustave Flaubert e Alphonse Daudet. Não nos esqueça de que se trata de um tempo de presença forte nas letras brasileiras de modelizações francesas, notadamente, para nos limitarmos à categoria teórica, nas produções configuradoras do complexo pós-romântico. Trata-se de obras literárias que a historiografia legitima como altamente representativas da nossa literatura. Notadamente o Coronel Sangrado e o Missionário, considerados manifestações relevantes da presença do realismo e naturalismo na literatura brasileira. A ponto de Ingres de Souza disputar com a Luísa Azevedo a condição de autor da obra-marco do estilo epocal no Brasil, pelo menos na leitura de Lúcia Miguel Pereira, que nessa direção destaca o Coronel Sangrado. Lembre-nos de que o Mulato, do escritor maranhense, data de 1881. Que é o Coronel Sangrado? É de primeira edição restrita e quase desconhecida. Tem por base na linha da observação e da análise da realidade, costumes políticos próprios do tempo do Segundo Império, caracterizadores da sociedade de uma pequena sociedade interiorana, no caso, a cidade natal do autor. Nesse livro associam-se ficção e documentário. Ações que são plenas do autor no estilo realista-naturalista, afirma-se consensualmente, como é consabido, com o missionário. Ao fundo, a influência curiosamente não confessada de Émile Zola e de Eça de Queiroz. Um romance centrado na tese da influência da hereditariedade no comportamento do ser humano, a mesma tese do Rougon-Macquart, do escritor francês. O romance de Ingres de Souza singulariza-se na obra do autor por privilegiar o indivíduo e não, como acontece com os demais que escreveu, os segmentos sociais, grupos humanos. O personagem nuclear, me seja permitido, diante dos conhecedores do texto, recordar, é um religioso. É o padre Antônio de Moraes, que, abro aspas para o texto dele, fartos das beatas de lenço branco na cabeça, de andar miúdo e língua viperina, cansado de ensinar o catecismo às crianças enjoadas de ladainhas, aspas fechadas, resolve enfrentar as dificuldades da catequese, onde, na distante e difícil Munduracânia, terra dos ferocíssimos mundurucus, quase ao termo do áspero e rude percurso, inesperados contratempos interrompem a sua determinação. Obrigam-no a uma parada, que culmina por revelar-se aconchegante, por forças das excelências da natureza e do prazer da ociosidade, afinal, a mãe de todos os vícios. A esses dois fatores associa-se a tentação demoníaca, concretizada na figura de uma Índia tapuia, de marcada sensualidade e beleza, Geraldinho Carneiro. O conflito instaura-se no espírito do denodado sacerdote. Padre Antônio, na vitalidade dos seus 22 anos, sucumbe ao império do meio e das circunstâncias e, sobretudo, das poderosas forças do atavismo. De nada valeram os condicionamentos da sua formação no seminário. Emergiram as características recônditas do filho de Pedro Ribeiro de Moraes, fazendeiro dissoluto do Igarapé-Mirim. Venceu, na palavra do narrador, a ação nefasta da hereditariedade psicofisiológica. Foi bastante o contato da realidade mundana, auxiliada pelo isolamento e pela vaidade, para raspar
a caiação superficial que lhe deu o seminário e patentear o couro do animal. Aspas fechadas. Como se vê, trata-se de um personagem em luta contra as poderosas forças do determinismo biológico e social que acaba sendo por elas derrotado. Essa a tese depreendida da trama. Entretanto, a trama perde sustentabilidade como tese, medida em porque efetivamente o que move o personagem na direção da catequese dos índios bravios não é o propósito religioso. É o desejo de se tornar uma celebridade. No mínimo, consagrar-se como um São Luís Gonzaga ou como um São Francisco Xavier brasileiro, ou mesmo, mais modestamente, um José de Anchieta. Orgulho, a mola mestra do seu comportamento. Ao fim e ao cabo, um sacerdote sem vocação, como o Padre Amaro do romance hessiano. O que também dilui a configuração do anticlericalismo no romance, mais caracterizador de um estudo psicológico. No contraponto, outras figuras reveladoras da arte criadora de Inglês de Souza. O sacristão Macário, grave, digno, necessário, senhor dos mínimos detalhes. O maçom Chico Fidêncio, inimigo ferrenho dos padres. O subdelegado Tenente Valadão, o coletor de rendas Manuel Mendes da Fonseca, o alferes Barriga, o escrivão José Antônio Pereira, o professor Aníbal Americano, selvagem brasileiro. Precursor de Tom Jobim com esse sobrenome, né? Tipos na linha do estilo dominante. Nesse, como em todos os outros romances, como espaço dominante, a presença acentuada da região amazônica. Ali, onde a vida se converte em luta cotidiana, concreta, no imediato do confronto do homem contra o homem, do ser humano contra a natureza e recriada à distância. A fortuna crítica dos romances ensombrece a significação dos seus contos amazônicos, povoados de tapuias, violência, cabanagem, vivência de tempos rudes, lendas locais e paisagem. Em histórias a que não faltam ritmo e suspense, desenvolvidas em ambientes minuciosamente descritos, caracterizações detalhadas de personagens, acentuado o determinismo social e, sobretudo, caracterizada pela fluência na linguagem. De par com a atividade do escritor, que o meu tempo ruge, Herculano Marques Dias de Souza destaca-se também por sua dedicação ao jornalismo, à política, à advocacia, ao magistério. É fundador de jornais como o Diário de Santos e a Tribuna Liberal, revistas como a Revista Nacional de Ciências, Artes e Letras e a Ilustração Paulista. Político, é membro do Partido Liberal, deputado federal e presidente do Espírito Santo. A conselho médico abandona a política, mas não é abandonado pelo dinamismo. Com residência em São Paulo, funda o Banco de Melhoramento de São Paulo, um ano antes da publicação de O Missionário. No ano seguinte, abre o escritório de advocacia no Rio de Janeiro para 3 anos difíceis. Depois, é a alta reputação conquistada no exercício da profissão. Na academia, indica o patrono da cadeira, Manuel Antônio de Almeida, e é o redator do projeto dos estatutos, e aqui está, Venâncio que não me deixa errar, é o redator do projeto dos estatutos que a regem e seu primeiro tesoureiro, modelo de José Murilo de Carvalho, naqueles tempos pioneiros em que aos acadêmicos cabia um estipêndio mensal. A produção literária cede lugar à produção do jurista. Sua última obra de literatura data de 1892, como já assinalei, e acrescentam-se à sua bibliografia obras jurídicas, títulos ao portador, projeto do Código Comercial, proposta de Código de Direito Privado. Ao falecer, em 6 de setembro de 1918, é conduzido à derradeira morada no cemitério São João Batista por um cortejo fúnebre que o jornal O País registra como um dos maiores de que se havia memória até então. O acontecimento dá a medida de sua presença e de sua respeitabilidade pública num tempo de fundas modificações na sociedade brasileira. Segundo reinado, começo da República. Fui fiel aos meus 10 minutos. Muito obrigado.
sobretudo a síntese disso. Agradecer a todos mais conferencistas. Como? 3 palavras. Pois não. Lembrando agora, tinha anotado, mas não disse, que Pinheiro Machado foi assassinado a facadas também. O Prudente escapou, mas o Pinheiro Machado não livrou-se do punhal do Manso de Paiva. Como se vê, a história do Brasil está repleta de facadas. Só daí eu adendo a palavra do meu primeiro filho, que Inglês Souza foi durante 10 anos tesoureiro da academia, e ao final de 10 anos escreveu para o Machado de Assis que não tinha condição de carregar só com as despesas da academia. Eu agradeço a presença de todos e convido para o próximo seminário, será na terça-feira, dia 11, que falará Olavo Bilac pela palavra do presidente Marco Lucchesi, Graça Aranha pela palavra de Helena Castro Azevedo, e falará o doutor Adolfo Fuscal. Agradeço a todos a presença e até terça-feira.